Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmos 48, 1. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Em 5 minutos, iniciaremos o culto público ao nosso Deus. Em respeito a esta casa de oração e ao nosso Deus, fiquemos em silêncio a partir de agora, nos preparando para este momento de comunhão. Lembramos aos irmãos, ao utilizar as escadas, usem sempre o corrimão. Redobrem os cuidados na área externa do templo quando estiver chovendo. Em situação de emergência, mantenham-se calmos e em seus lugares. Na falta de energia elétrica, entrarão em funcionamento as luzes de emergência. Utilizem nosso estacionamento para a segurança dos seus veículos. Evitem deixá-los na rua. Nossas vias são estreitas. Crianças, não corram. Pais, orientem seus filhos. Tenhamos todos um abençoado culto ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz na amada pessoa de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 31 ao verso 36. As Escrituras dizem assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas foram confiadas às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós te somos agradecidos porque o Senhor tem trabalhado em nosso coração. O Senhor abriu os nossos olhos para ver a verdade e a realidade do teu reino. E, Senhor, assim nós te agradecemos profundamente. Ilumine-nos, Senhor, neste momento e cuide de tantas pessoas próximas de nós que estão adoecidas. Abençoe a cada uma delas, Senhor. Renove-as em cuidado e que haja melhora, Senhor, na saúde de cada uma. Que o Senhor esteja a suprir as necessidades que elas têm nesse instante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos, meus irmãos, louvar ao nosso Deus e voltamos para meditar na palavra de Deus, logo depois do hino. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 17, versos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim aqui: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Meus irmãos, há uma semana aproximadamente atrás, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil pessoas mortas pela contaminação através do vírus da Covid-19. São 200 mil pessoas, 200 mil vidas. São aproximadamente 200 mil famílias que se veem diretamente envolvidas com a separação, com a morte, com a tristeza do abater-se sobre ela da situação tão triste da separação. Não são apenas 200 mil pessoas que perderam a vida ou que deixaram a vida nesses últimos pouco mais de um ano. Nós tivemos 200 mil pessoas falecendo de Covid, tivemos outras falecendo por tantas outras enfermidades. E o que nos chama muito a atenção é olharmos para a corrida que tem sido em busca de uma solução para os momentos angustiantes, da possibilidade da morte quando pessoas estão altamente fragilizadas. E a Covid nos traz esta situação como realidade. Irmãos, tem se buscado muito a sobrevida, tem se buscado muito a cura, tem se buscado muito situação em que, através dos recursos da ciência médica, possa tratar internamente da nossa estrutura física e dessa maneira manter-nos vivos por mais tempo. Vivos por mais tempo. Porque não há em nenhum de nós uma semente que sejamos nós que vai caminhar e nunca vai morrer. Todos nós haveremos de enfrentar essa situação. E a busca pela preservação da vida aqui, ela acontece de uma maneira muito intensa, o que não está absolutamente errado em ponto algum. Nós, meus irmãos, precisamos cuidar da vida, porque a vida é uma dádiva preciosa concedida por Deus a nós. E esta preciosa dádiva, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser preservada, ela precisa ser trabalhada. Esta vida com um início e com um final, e que entre o início e o final tem toda a extensão dos momentos que nós passamos construindo, passamos edificando, passamos, acima de tudo, nos relacionando com as pessoas. Meus irmãos, buscamos a preservação da vida. Mas nós vemos como está fragilizada e como o coração humano, ele vive em um alienar-se profundo do que realmente significa a vida. Quero falar um pouco sobre isso. O Evangelho de João nos fala muito a esse respeito. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos pela semelhança na maneira como retratam o nascimento, a vida, ministério e morte de Cristo Jesus, o Evangelho de João não fala sobre o reino, mas fala e usa a palavra vida eterna. Estamos falando de uma mesma realidade, uma mesma verdade. Porque fazer parte do reino implica também na realidade da vida eterna. Porque ambos levam-nos ao sentido da vida, que é o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós observamos Jesus caminhando para o final do seu ministério.
Se nós sairmos do capítulo 17 e entrarmos aqui no capítulo 18, nós vamos ver Jesus se encaminhando para o Getsêmani, sendo traído por Judas, sendo preso, e dali em diante viver toda aquela situação de sofrimento, toda aquela situação de julgamento injusto, toda a situação que culminou na sua morte na cruz. Jesus, meus irmãos, ele está falando aos seus discípulos e ele fala aos discípulos e afirma-lhes que haveria um momento em que não falaria mais através de palavras misteriosas, mas que seriam palavras diretas. E ele diz aos discípulos que estava chegando o momento da sua partida. E ele continua identificando a si mesmo com o Pai. E, meus irmãos, Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua partida. E que eles estariam a abandoná-lo, eles o deixariam, eles não caminhariam com ele, apesar de palavras como a de Pedro, que afirmou que absolutamente deixaria de estar com Jesus, mesmo que isso levasse à morte. Jesus, quando Pedro usa essas palavras, ele diz: Pedro, você não sabe o que está dizendo. Antes que o galo cante pela manhã, você vai me negar por 3 vezes. Isso aconteceu. Jesus foi preso, ele andou com Jesus e por 3 vezes ele foi reconhecido, por 3 vezes ele nega, até que na 3ª vez, depois da negação, ele chora amargamente, se lembrando de tudo que Jesus houvera dito quando canta, então, naquela manhã o galo. Meus irmãos, os discípulos, eles afirmaram algo que não podiam por si mesmos cumprir. Eles não tinham em si forças para isso. Por mais ousados que eles fossem, faltava-lhes algo mais. Jesus se despede deles, diz: vocês vão me abandonar, mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. E ele diz aos discípulos: vocês vão passar por lutas, vão passar por aflições, mas não desanimem porque a vitória já foi conquistada. E ele diz isto, meus irmãos, sobre aquilo que haveria de acontecer e que na eternidade passada já havia sido consolidado através daquele pacto tão especial de salvação que fora elaborado pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, primeiro, é bom nós observarmos e entendermos que o cuidado de Jesus para com os seus discípulos é um cuidado real, é um cuidado constante e é um cuidado permanente. Na chamada aqui oração sacerdotal, e o nome tem a ver com o ofício sacerdotal do próprio Senhor Jesus, e as Escrituras nos dizem que Jesus cumpriu perfeitamente os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Ele cumpre perfeitamente todos eles, que são ofícios que encontramos no Velho Testamento, os quais apontavam diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Eram tipos daquilo que haveria de se consumar e se realizar. Todos eles apontavam diretamente para a pessoa de Jesus. Agora, meus irmãos, nós temos então Jesus aqui claramente exercendo o seu ofício sacerdotal. O papel do sacerdote era de tomar a oferta e ser o intermediário entre aquele que oferecia, que trazia a oferta, e então oferecia ao próprio Deus. Ele era um intermediário, ele era um intercessor ali. Aquele que
trazia a oferta que era substitutiva, expiatória, e essa oferta, então, olhando lá para o animal que era sacrificado, ele era morto, o seu sangue era espargido ali por cima do altar, da tampa do tabernáculo. Depois ele era queimado e então era oferecido a Deus como um aroma suave, um aroma agradável. Irmãos, Jesus faz isso agora. Ele intercede por aqueles que estavam junto dele, mas não apenas isso, ele diz: eu não apenas intercedo por estes, mas intercedo por aqueles que haverão de crer em mim também. Ele estava intercedendo também por nós, meus irmãos. Ele estava intercedendo pela nossa vida, ele estava intercedendo pela nossa perseverança, ele estava intercedendo pela nossa segurança, ele estava intercedendo pela fidelidade que devemos cada um de nós ter diante do ministério que fora colocado em nossas próprias mãos. Todos nós, ministerialmente, temos trabalho a realizar. Todos nós. Cada um dentro do dom que recebeu do Senhor, diante do chamado para o serviço através desses dons. E sendo assim, nós observamos Jesus afirmando que ele tem com ele a autoridade para fazer com que vidas sejam mudadas e vidas sejam transformadas. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus é aquele que tem em suas mãos a autoridade para conceder a vida eterna. Agora observem que a vida eterna, segundo a oração de Jesus, ela será conferida, está sendo conferida e foi conferida àqueles que foram dados pelo Pai a Jesus. Aqueles que me deste. Irmãos, é uma relação privilegial o relacionamento com o Senhor. E é privilegial porque não diz respeito a nenhuma qualidade que qualquer ser humano tenha. Não diz respeito à virtude, não diz respeito à condição de fé, mas diz respeito à escolha feita por Deus, diz respeito à ação do próprio Senhor aplicando sobre a vida de cada um desses o resultado do ato sacrificial de Jesus Cristo, o ato expiatório, o ato realizado por ele no lugar de cada um daqueles que foram dados a ele. Isso mostra, meus irmãos, que o sentido da vida não está em ter mais ou menos anos de vida. Se for somente isso, a nossa vida ela será desesperadora. Ela será angustiante. Ela será terrível. Ela será triste porque nós não conseguimos fazer nada com os dias que temos a não ser vivê-los. Isso não significa que nós devamos ser irresponsáveis com relação à nossa vida. Ao contrário, temos que ter responsabilidade. E essa responsabilidade nos é dada pelo próprio Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. O fatalismo, ele se tornou uma forma de afirmar que não adianta fazermos absolutamente nada. Deus determinou todas as coisas e nós vamos fazer, querendo fazer ou não, tudo aquilo que Deus determinou para a vida de cada um, que foi decretado. E assim, se já foi decretado,
Eu não tenho o que fazer. O que eu disser, o que eu fizer, já foi pré-determinado e eu não tenho alternativa com relação a isso, porque a vontade de Deus é maior do que minha própria vontade. Correto. A vontade de Deus é maior do que a minha vontade. E dentro dessa vontade de Deus, vontade única, nós temos aquela vontade decretiva que Deus não permite absolutamente que nós venhamos a resisti-la. Deus decreta a salvação. Ele decreta a salvação e não há como alterar esse decreto. Ele decretou a vinda de Cristo no momento certo e isso aconteceu. Está decretada a volta de Jesus Cristo e isso vai acontecer. Está decretado o julgamento final, ele acontecerá. Está decretada a condenação dos que não creem, isso acontecerá. Está decretada também a redenção daqueles que creem, isso não vai mudar. Por outro lado, Deus tem em sua vontade um aspecto que ele permite que nós resistamos. E é por isso, meus irmãos, que nós, agora, depois de termos conhecido a graça de Deus em Cristo Jesus, nós podemos escolher caminho de pecado ou não. Agora temos esta escolha. Esta vontade que alguns têm chamado de vontade permissiva de Deus, é aquela vontade em que Deus determina, esta é a minha vontade. A sua vontade não muda. No entanto, ela não é decretiva como uma ação obrigatória para a nossa vida. Deus, no seu ato soberano, permite que nós a resistamos e paguemos o preço da nossa escolha. Vocês se lembram, olhando lá atrás, começando lá com, por exemplo, começando com Noé, alguém que fora fiel a Deus e que depois de ter pousado a arca, se permite cair em uma situação em que a vontade de Deus foi transgredida? Não somente ali, mas nós caminhamos e olhamos, por exemplo, para Davi, que conhecia perfeitamente a vontade de Deus. No entanto, decide tomar um caminho completamente diferente. Ele decide pecar. Deus havia decretado que Noé, depois de ancorada a arca, ele pecasse com a sua nudez. Deus havia decretado que Davi deveria adulterar com Batseba. Foi decreto de Deus e Davi não tinha alternativa e nem Noé. Ou então voltamos um pouco e olhamos para José, que foi assediado pela mulher de Potifar, e ele simplesmente resolve assumir a responsabilidade da fuga. Ele foge e sofre por isso. Deus decretou que José não pecaria e que ele fugiria. Nós olhamos para Moisés e vemos Moisés fazendo a vontade de Deus durante 40 anos de sua vida, conduzindo o povo no deserto. E Deus havia decretado que Moisés não haveria de entrar na terra de Canaã e que ele haveria de pecar. Deus decretou isso. Então, ao invés de falar a rocha, ele bate a rocha, passa o sabão no povo, por isso ele não entra na terra de Canaã. Tudo isso foi decreto de Deus? Meus irmãos, nós vemos a vontade de Deus se manifestando, mas nós vemos a liberdade dada por Deus para que cada uma dessas pessoas decidisse entre fazê-la ou não fazê-la.
Moisés não foi obrigado a bater na rocha daquela última vez. Ele fez assim segundo o seu coração. E o seu coração, naquele instante, estava firmado em si mesmo e não em Deus. Nós olhamos para a vida para José, quando ele resiste àquela ação, a ação da mulher de Potifar sobre ele, e ele foge. Ele diz: pecaria eu contra o meu Deus? Ele toma a decisão de não pecar. Davi toma a decisão de pecar. Irmãos, dentro do senhorio de Deus, da soberania do Senhor, nós encontramos também uma liberdade que nos é dada. E dentro dessa liberdade que nos é dada está a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Irmãos, as Escrituras dizem que nós não devemos resistir ao Espírito. Nós não devemos tentar caminhar contra a vontade de Deus, isso é prejudicial a nós. No entanto, Deus permite que nós pecamos. Deus não é o autor da nossa decisão pecaminosa para trazer sobre nós juízo. Ao contrário, o que Deus tem oferecido a nós é uma vida com sentido. E essa vida com sentido, dentro das Escrituras, é chamada de vida eterna. Ou de viver segundo o reino de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse aqui, ele veio para conceder a vida eterna. João diz que a todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creem, a vida eterna tornou-se uma realidade presente. Irmãos, vida eterna, nós temos a plena convicção de que não é uma vida que não acaba. Não é esse o sentido de vida eterna. A vida eterna, primeiro, ela relaciona-se com aquilo que autenticamente as Escrituras afirmam ser a vida. A vida é uma dádiva de Deus. E nós não existiremos dentro da soma dos dias se Deus não a preservar, se Deus não conceder a nós dias de vida. Ela vem de Deus, ela é dádiva de Deus, porque Deus é o único que a tem. Ele é o único que pode conceder. Então nós não temos propriedade sobre os dias que vivemos. Nós temos sim propriedade sobre os momentos que vivemos concedidos por Deus. E devemos fazê-lo com qualidade. Devemos fazê-lo de maneira que tenhamos alegria, prazer nele, segundo Deus com a sua santa vontade, porque isto de fato faz sentido. Vida implica receber de Deus um rico presente, mas é muito mais do que isso. Porque a vida, meus irmãos, para que ela encontre sentido na sua realidade de existência, ela tem que estar ligada diretamente a Deus, não só pelo conceder de dias, mas por um ato de relacionamento. A Nova Tradução na Linguagem de hoje, quando na introdução do Evangelho de João fala sobre a vida eterna, ela traz duas distinções para a vida eterna. Primeiro, a verdadeira vida, a vida eterna é a verdadeira vida que começa quando se crê em Cristo Jesus. Irmãos, temos vida. Mas temos vida? É uma interrogação. Porque a vida, segundo Deus, é aquela, meus irmãos, que tem o seu início quando se crê na pessoa de Cristo Jesus como seu Senhor e o seu Redentor. Ali, de fato, começa a vida.
E ali, de fato, começa a vida eterna. Irmãos, vida vivida aqui simplesmente como soma de anos, ela é frustrante e decepcionante. Por que ela é frustrante e decepcionante? Porque ela traz sobre nós medo, e por maior que seja a qualidade daquilo que se faz, ainda assim se vê cair no vazio todos os feitos, todas as realizações, porque elas são engolidas pelo tempo. Mas, irmãos, fazemos bem feito porque fazemos bem feito para termos um reconhecimento das pessoas, para ganhar dinheiro. Vamos lembrar que a razão maior para aquele que está em Deus, em fazer tudo o que se faz, não é o dinheiro em primeiro lugar, não é a fama, não é o reconhecimento, mas é o exercício da qualidade que Deus concedeu a cada um para a honra dele, para a glória dele, fazendo o melhor que se pode dentro da qualidade, da habilidade, do dom concedido pelo Deus Todo-Poderoso. E vamos lembrar que quando nós falamos em exercer esse dom, sempre cabe pensar que esse dom ele é exercido na relação de serviço com as pessoas. Então, não é simplesmente realizar atos ou atividades. É fazer com que, através da manifestação do dom que se tem, pessoas tornem-se melhores no seu relacionamento com você. Então, a vida profissional, irmãos, ela é, acima de tudo, para os filhos de Deus, uma relação ministerial. O que vem com o pagamento é resultado de um trabalho realizado com dedicação, o máximo que se possa ter. Quando se faz desta forma, quando reconhece que está vivendo uma vida agora de serviço ao Senhor, uma vida que o agrade, uma vida que acumula valores abençoados para a eternidade. Irmãos, a vida passa a ter sentido. A vida passa a ganhar, meus irmãos, o sentido que de fato ela precisa ter. Então, a verdadeira vida, ela começa aqui quando se crê em Cristo Jesus. Mas não apenas isso. Ela tem a sua extensão após a morte. Quando esta vida, ela estará sendo firmada no que ela representa, que é uma comunhão com Deus, e isso vai ser para sempre. Quando nós afirmamos que alguém que parte no Senhor, ele já entra em comunhão com Deus, ele já começa a desfrutar do que é a vida eterna. Irmãos, temos a segurança em dizer que a alma não morre. E que, de fato, a pessoa que tem a morte instalada, que é a separação do corpo com a sua alma, o seu espírito, ela está em comunhão perfeita com Deus e ela está vivendo agora o que representa autenticamente a vida, que é a comunhão com o Senhor, e isto para nunca mais deixar de existir. E o verso 3 diz que esta vida, a vida eterna, ela é esta: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Vida implica em conhecer a Deus. Isso de fato representa a vida. Não conhecer a Deus não deixa que façamos tudo o que estejamos fazendo, mas não trará o sentido que de fato precisa ter. Irmãos, Jesus afirma que a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Vida é conhecer a Deus. E vida eterna é conhecer a Deus de forma que nunca mais se deixará
de viver esse relacionamento de um conhecimento cada vez maior que durará por toda a eternidade. Nós observamos relação contrastante. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, viveram com o Senhor em um relacionamento de vida autêntica. Se pensa, né, e se comenta sobre a vida eterna, e a pergunta é: Adão e Eva tinham vida eterna? Bem, se nós afirmarmos que eles tinham vida eterna, nós teremos um problema para explicar como eles a perderam. Porque vida eterna significa ter uma vida na condição de não perdê-la mais. Então, Adão teve autêntica vida com o Senhor. Mas não foi eterna, porque esta vida foi perdida com a morte que se instalou diretamente na vida de Adão e Eva e extensivamente de todos os seus descendentes. Isso chegando a nós e chegando a todos os seres humanos até a volta de Cristo Jesus. Ali, meus irmãos, eles tinham comunhão com Deus, relacionamento perfeito, gostoso. Um relacionamento que nós não temos ideia do que é, até que cheguemos a vivê-lo e a senti-lo diretamente no relacionamento com o Senhor, sem o peso, sem a sedução do pecado e da nossa própria vontade. Eles relacionavam-se com Deus. E a partir do momento em que o pecado se instalou na vida da humanidade através deles, nós observamos, meus irmãos, que de pessoas que tinham prazer em se relacionar com Deus, passaram a ter medo, se esconderam de Deus. E assim tem sido a humanidade morta nos delitos e pecados. Ela está morta. E tudo que ela sabe fazer é cometer pecados, são os delitos. É a única realidade existencial para a humanidade longe de Cristo. Ela está morta, segundo as Escrituras. Por isso, vida implica em um relacionamento restaurado com Deus. E isto diretamente quer dizer conhecer a Deus. E não há como conhecer a Deus se não se conhecer o Filho. Só conhecemos a Deus quando conhecemos o Filho. João disse, as palavras de Jesus foram essas: quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vida, meus irmãos, obrigatoriamente, ela tem que passar pela pessoa de Cristo Jesus. Porque vida implica em relacionar-se de maneira plena com o Deus Todo-Poderoso. Isso significa que se há um vazio, isso significa que se sente falta de alguma coisa dentro do próprio coração, dentro do próprio peito, irmãos, esse sentir falta é falta de preenchimento. E esse preenchimento somente Deus pode realizar. E nunca será realizado à distância do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Então Jesus veio para que tenhamos vida abundante. E essa vida abundante, ela nunca será desfrutada longe do relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, dentro da sua verdade, através da pessoa de Cristo Jesus. Eu posso ter uma vida satisfatória dentro da minha igreja, dentro das minhas atividades religiosas, mas ela não será uma vida plena se dentro dessas atividades, meus irmãos, eu não estiver vivendo de maneira muito própria a vontade do Senhor dentro da minha vida, segundo o que as Escrituras apresentam. A gente fala muito em vontade de Deus, queremos que Deus faça a sua vontade. Tem umas coisas tão pequenas,
Paulo, quando fala sobre viver as coisas que são do alto, nós que são aqui da terra, as concupiscências da carne, a vontade do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne, ele faz um contraste entre, meus irmãos, o que é a vontade de Deus e o que não é. Ele diz: tolera teu irmão, essa é a vontade de Deus. Ele diz: ama teu irmão. Ele diz: muda a sua maneira de pensar, seja mais piedoso. Seja uma pessoa mais paciente, mais tolerante, com domínio próprio, uma pessoa mais confiante em Deus. Não confiança própria, mas confiança naquilo que as Escrituras apresentam. Irmãos, Deus tem nos ensinado pela sua palavra o que é a sua vontade. A vontade, dentro da vontade de Deus, meus irmãos, que para nós é uma interrogação. Mas os princípios de ação que devem estar sobre a nossa vida, dentro da maneira de viver a vida com Deus, meus irmãos, estão aí. Eles precisam ser simplesmente encontrados, amados e vividos. Deus te abençoe, Deus te renove na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois voltamos para encerrar esse nosso momento juntos diante do Deus Todo-Poderoso.